a mensagem mais importante, a mensagem mais empolgante, a mensagem mais maravilhosa e explosiva do mundo, da existência, do cosmos. Qual é a essência da mensagem? Bem-vindo, bem-vinda à série Essência, aqui da Comunidade Cristã das Boas Novas de Atibaia. Então, bem-vindo, bem-vinda, você da comunidade, você, nosso irmão de qualquer lugar do mundo aí, ou você que recebeu isso de algum de nós, ou você que chegou até aqui por conta própria, bem-vindo, bem-vinda, muito obrigado. Vamos acompanhar esse tempo aqui juntos e que seja um tempo agradável para todos nós. Tá bom? Estamos falando sobre essência, a essência de algumas coisas aqui. Já falamos nos outros episódios sobre a essência da vida, a essência da vocação, com Paulo Santos esse aqui, a essência da missão, com Paulo Santos também, a essência dos relacionamentos e hoje a essência da mensagem, e caminhamos agora para o fim da série, só tem mais um episódio aí e já está deixando um gostinho de quero mais, foi excelente, está sendo excelente. E hoje nós vamos falar sobre a essência da mensagem. O que é isso? Para que serve? Do que você está falando exatamente, Rafa? Eu estou falando sobre a mensagem mais importante, mais empolgante, mais maravilhosa, mais explosiva, a mensagem crucial que nós temos, a mensagem da boa notícia, as boas novas, o Evangelho, a mensagem cristã. O que é a essência dessa mensagem? Qual é a essência? Antes disso, eu preciso te lembrar do porquê que a gente está falando de essência. Tem motivos circunstanciais e tem motivo mais importante mesmo, porque a gente sempre precisa voltar à nossa essência, rever, olhar o que é fundamental. Tem um monte de coisa em volta, mas o que é fundamental a respeito, por exemplo, de relacionamentos? Pode ter um monte de coisa aqui, mas se a gente tirar tudo isso e sobrar só isso, falar, ainda temos o que é fundamental, essencial para relacionamentos. Então é por isso, uma das razões é porque a gente precisa saber o que é fundamental de cada uma dessas coisas que a gente conversa, vive nossa vida aí. O que é fundamental e o que não é, o que pode deixar para depois, o que pode mudar, o que pode, dependendo do país, muda para um jeito, dependendo de uma fase da vida, a gente pode tirar, depois mudou de fase de novo, a gente pode colocar de novo, mas o essencial nunca pode mudar e sempre trabalhar nisso aqui, sempre resgatar, limpar, dar uma lustradinha e falar, agora eu estou vendo direito isso daqui. Beleza? Uma razão circunstancial e que Deus usa muito é a chegada de dificuldade, de crise, de provação. Fases difíceis da nossa vida forçam a gente a ouvir, a olhar direito para o que é fundamental. Acho que foi C.S. Lewis que disse que Deus fala, estou parafraseando aqui, estou falando do meu jeito. Deus fala com a gente, Ele cochicha com a gente, Ele fala com a gente de um jeito, Ele fala um pouquinho mais alto de outro jeito, mas Ele grita aos nossos corações com dor e provação. Parece que a gente fica, a tendência do ser humano é entrar numa vibe, entrar numa coisa que ele fica acostumado com as suas coisinhas e vivendo o que quer viver e vai deixando de lado algumas outras coisas. E aí parece que tem hora que a gente só é acordado porque é fundamental quando Deus dá um chacoalhão na gente. E as fases difíceis da vida têm muito essa facilidade de acordar a gente é mesmo, desculpa, não, tá bom, vou voltar aqui pro principal, pra essência. Parei com isso, parei. Tá? Por isso que a gente está falando de essência, porque é importante voltar, ver direito se a gente está caminhando no que é o fundamental ou se a gente está fazendo milhões de coisas e nada a ver com o que é fundamental daquilo. Beleza? Hoje a essência da mensagem. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado. Só esse tipo de assunto aqui para mim, para me fazer ficar feliz pulando na cadeira num dia frio como esse. Eu amo, meu coração queima com esse tipo de assunto, com isso daqui. Isso aqui é um life changer, isso aqui muda a vida
assim, de ponta cabeça, do avesso e explode tudo. A gente não vê mais as coisas do mesmo jeito. Olha um livrinho aqui, ó. Ah, que legal, ele tá bem aqui. Introdução à Teologia Bíblica. Ah, é o meu tema, assim, de paixão. Escrevi minha tese nisso. A Ana fala, escreve um livro. Eu falo, eu escrevo. Se você digitar, eu escrevo, ué. É a coisa que eu mais amo, é esse assunto atrelado aí, ligado assim ao discipulado, ao crescimento da vida. É sobre isso. Vamos falar sobre a essência da mensagem, a essência da boa nova, tá bom? Pai, muito obrigado por esse dia. Abençoe esse papo, esse tempo aqui, que cada um possa ter um tempo proveitoso e o Senhor possa falar aos nossos corações. Por favor, que haja reconciliação hoje. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a essência da mensagem? Eu vou te dar já uma frase aqui. Você guarda ela, tipo a marmita lá do Vocação. Você vai guardar ela durante a semana. Quando você estiver do Viver na sua semana, você vai lembrar que essa aqui é a essência, a coisa mais importante é esta mensagem aqui, tá? Qual que é a essência da mensagem cristã? Qual a essência da boa nova, boa notícia? E depois que eu der essa frase, a gente vai trabalhar partes disso aqui, umas 3 partes para você ficar mais fácil de memorizar, mas eu vou te dar a frase toda agora, tá? A essência da mensagem cristã, a essência das boas novas, a essência do evangelho é que Deus demonstra o seu amor ao revelar para a humanidade caída a reconciliação através da obra perfeita de Jesus. Rafa, ficou muito grande. Calma, isso é o resumo da Bíblia. Esse é o resumo da mensagem cristã. E você já deve ter visto isso de alguma outra forma, com outra palavra, já leu, já viu, já ouviu em algum lugar, se não, estou te apresentando aqui hoje. E se a gente espremer um pouquinho mais, fica menor ainda. E se você já entendeu onde a gente vai chegar, o centro disso aqui, a explosão cósmica disso aqui, tem um nome só que é demais, que é Jesus. Jesus. Tem um centro dentro desse centro aqui de essência. Mas guarda isso para você. A essência da mensagem cristã, a essência das boas novas é que Deus demonstra seu amor. Estamos falando de amor. Demonstra seu amor ao revelar para a humanidade caída a reconciliação. Vem, meu filho, volta. Reconciliação através da obra perfeita de Jesus, ok? Essa é a essência da mensagem cristã, que Deus demonstra seu amor ao revelar a humanidade caída. A humanidade está desconectada de Deus e ele revela para a humanidade, humanos caídos, desconectados. Há uma reconciliação através da obra perfeita de Jesus. E nisso você já sabe que tem um convite. Então você tem aqui, vou separar isso aqui em 3 partes sobre a essência da mensagem, a essência das boas novas. E eu queria ler com você João capítulo 1, 2 versos aqui para você perceber como Deus se revela, como Deus vem para salvar, como Deus está focando na pessoa de Jesus. João capítulo 1, verso 1 e depois o verso 14 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de favor, de graça, favor não merecido, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Ele estava com Deus, ele era Deus, então Jesus é Deus, é o Deus Filho. Tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tudo é Deus, certo? Mas então Jesus, sendo Deus, se faz carne. Ele é descrito, ele é falado aqui como a palavra, o verbo, o revelar de Deus.
Então Deus demonstra o seu amor ao revelar para a humanidade caída a reconciliação através da obra perfeita de Jesus. Deus, então, a primeira verdade aqui para a gente sobre a essência da mensagem cristã, a essência do evangelho, a essência das boas novas. A primeira verdade é que é uma mensagem que está revelada. Ela está revelada, ela foi revelada, ela está revelada agora e ela não está escondida. Deus é um Deus que ele quis se relacionar com seres humanos, ele criou o ser humano para se relacionar com ele, um com o outro, com a natureza, com a própria vocação, certo? Tudo perfeito e harmonioso. Deus é um Deus de relacionamento e que revela, não esconde, não é misterioso e que a gente tem que ficar caçando coisa por aí para ver se a gente entende Deus. Houve uma intenção de revelação, houve uma intenção de relacionar. Deus quis se relacionar com o homem e ele se relacionou. Deus quis se revelar e falar. Ele foi claro no começo, ele foi claro no processo, ele está sendo claro agora, ele vai continuar sendo claro e até que volte e reinicie tudo sem pecado, ele continua sendo claro. Tá? A essência da mensagem aqui, então, a parte 1, é que ela é revelada, é uma verdade que está revelada, é uma mensagem revelada. Rafa, e daí? E daí é que a gente caminha pela clareza, não pelo mistério, não pelas coisas que a gente quer tentar entender com sinais por aí. Desde o cristão até o não cristão, desde o cristão que está andando bem, querendo andar certinho com Deus e os que está mais largado, todo mundo, estou falando até do não religioso e do religioso, todo mundo tem a tendência de querer ficar encontrando sinais, querer ficar encontrando a vontade de Deus, aconteceu tal coisa, acho que não é para eu fazer tal coisa não, hein? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? A gente falou lá na essência da vida, né? Sobre como somos criaturas, temos propósito, tem um propósito de vida e a gente tem um futuro também. E aí a gente fica às vezes qual que será o plano de Deus para a minha vida? Deus já revelou, ele não é um Deus que você tem que ficar procurando sinais, caiu uma folha da árvore, caiu uma folha, e ontem a minha tia falou que chegou uma carta para mim. E na carta, uma carta que é uma folha, tem uma folha, já tem 2 folhas nessa história. Se der 3 folhas, aí a gente fica tentando montar um negócio que vai, não, Deus está falando algo aqui. Deus já revelou, já está revelada. A mensagem, então, a essência da mensagem, a essência do evangelho, das boas novas, é que está revelado. Não precisamos ficar procurando mais. Ele falou, e isso veio se acumulando, foi revelado, tem clareza. Chega de ficar procurando mistério, misticismo e o que... Seja você cristão ou não, você não cristão, você está procurando sinais do universo ou trabalhos X, Y, Z. E você cristão, é provável que você esteja fazendo tudo isso também, mas com nome gospel para as coisas. Qual que será a vontade de Deus? Deus... Já está revelado. Essa é a história mais linda que existe, a mensagem mais explosiva que existe, a coisa mais importante, empolgante, maravilhosa. É isso, já está revelado. A essência da boa notícia é que ela já veio, a notícia, ela já chegou, ela já está falando, está revelado. Menos misticismo, gente, e mais clareza, porque Deus é um Deus de clareza, não de confusão, e ele já revelou. Claro que teve um momento da história, bem antes da gente, bem antes de Jesus, que as coisas estavam se empilhando, né? Deus estava construindo, revelando aos poucos, aumentando a luz até que brilhou plenamente. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, de 16 em diante, você anota aí, você lê lá, mas no verso 21, Pedro, que testemunhou, tocou, viu e falou, gente, a gente viu e é isso aí. No verso 19, 20 e 21,
de 2 Pedro, Pedro fala assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha num lugar escuro, até que clareie a estrela da alva e nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Assim disse Deus aqui, através de Pedro, falando: a gente viu Jesus, a gente viu aquilo acontecer, a gente ficou embasbacado, maravilhado, e agora a gente tem mais ainda a certeza que tudo é verdade. E aí ele fala: a luz vai clareando até que nasça a estrela da alva, que é Jesus. Então, a verdade ela foi sendo revelada, tum, já está revelado. É Jesus. Deus demonstra seu amor ao revelar à humanidade caída a reconciliação através da obra perfeita de Jesus. Então, primeira parte dessa nossa essência aqui é que a verdade, a mensagem já está revelada. Não precisamos mais ficar procurando por aí. Isso tem muita consequência para a gente está muito mais calmo, muito mais tranquilo com a verdade revelada do que ficar procurando por aí sinais no céu, sinais naquilo, o que quer. 2 Timóteo também, capítulo 3, 15 e 16, Paulo fala algo parecido com Pedro. Ele fala para Timóteo, o filho na fé dele, ele falou: Timóteo, você já conhece as Escrituras? Você sabe que elas te tornaram sábios? Você conhece desde criança, Timóteo. Você sabe que elas te tornaram sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. E assim, Timóteo, toda a Escritura é inspirada para o ensino, para a correção, para a instrução. Mas a primeira coisa que ele fala é: isso te tornou sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa mensagem, certo? A gente está falando sobre uma história muito maior que a minha história, que a sua história, que a história do partido, do sistema capitalista, do sistema comunista, do império X que se levantou lá atrás, do outro império, do outro império, do outro império. Impérios vêm e virão, vão subir, vão cair, e vai ter uma história muito maior correndo, mostrando algo muito maior. É por isso que essa história é tão empolgante. A nossa mensagem é a mensagem mais empolgante que existe. É a história de Deus demonstrando o seu amor, revelando, já revelado à humanidade caída, a reconciliação através da obra perfeita de Jesus. O ponto 2 aqui pra gente, ponto 2 é que essa mensagem é uma mensagem de reconciliação e de salvação, certo? O primeiro ponto foi que a mensagem ela está revelada. Então a nossa mensagem, você não tem que ficar... Quer dizer, você tem, eu tenho, o que eu faço? Acho que eu tenho que ser bom. Não, acho que eu tenho que fazer mais isso. Não, ela já está revelada. Está aqui qual que é a reconciliação. Jesus. A segunda parte aqui, então, é que é uma mensagem de reconciliação e salvação. É uma mensagem de reconciliação e salvação. Algo que o ouvido moderno não gosta muito é a segunda parte, salvação. Salvar do quê? Eu não fiz nada de errado. Tá tudo bem comigo. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas a primeira parte, o ouvido moderno gosta de ouvir, né? Que é reconciliação. Isso mesmo. Se você olhar à sua volta, se você olhar muito bem para você, você vai perceber. Nós não somos quem nós deveríamos ser. Simplesmente é isso. Você não é quem você deveria ser. Você deveria ser bem melhor do que isso. Se você já caminhou mais que 10 anos na vida, um menino com 9 anos ele já deve estar olhando para si e falando: nossa. Mas você já viveu um pouquinho, você já fala: queria ser melhor. Eu podia ser melhor, né? Se você olha para o lado, para a pessoa que você mais ama, você vai ver que às vezes vem uma mancada. E às vezes as pessoas que a gente mais ama, aí que dói mais a mancada, né? Porque é assim mesmo. Quando a gente ama, a gente se abre, a gente fica mais vulnerável um pro outro. Aí quando a pessoa dá uma mancada, você... Opa, essa pegou bem, doeu. Amarga na alma, né? No coração, a gente fica lá
a gente acusa o golpe, né? Falei, ai, essa doeu. Se a gente é bem sincero uns com os outros, a gente vê que a humanidade não tá como deveria ser. E eu vou parar aqui com essa argumentação. Não vou ficar mais cavando nisso para falar que, olha, todo humano, todo ser humano, ele é desconectado de Deus. Ele não é como deveria ser. Deus criou a gente para ser, refletir, representar, reproduzir a imagem dele no mundo, tudo perfeito. E se a gente olha, a gente não vê isso. E às vezes vê uns lampejos aqui e ali, acolá. Mesmo naquele que não é cristão, você vê um lampejo assim de... Oh, olha, bondade, olha que legal. Irmandade. Mas aí logo aquela luzinha apaga, você fala, ai, mas olha aquilo. Mas se você olha no espelho, você olha, olha isso. Não somos quem deveríamos ser. A gente deveria ser muito, mas muito melhor do que isso. Só que a mensagem cristã ela é uma mensagem de reconciliação e salvação. Todo homem está separado de Deus. Todo homem é pecador. Todo homem está desconectado, todo homem tem um negócio ali que tem um lado que fala, olha que legal, mas tem outro que a gente fala, que horroroso. Mas a mensagem cristã, as boas novas, elas são boas notícias porque elas trazem essa boa notícia de que Deus está demonstrando seu amor, revelando à humanidade caída que há uma reconexão, que há reconciliação. Então, a nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação e salvação. Se é reconciliação, significa que a gente estava inimigo de Deus. Se é de salvação, significa que a gente está indo para a morte, certo? Essa é a realidade. Todo mundo vai ter que se deparar diante de Deus um dia. E aí não vai ter boa obra que vai contar, não vai ter bom coração. Não, mas eu fui sincero com os meus sentimentos. E Deus vai falar, mas está muito longe do meu padrão. Seus sentimentos... Até que mais ou menos, mas não chega no cheiro do meu padrão. Todo mundo vai estar diante de Deus, do mais moral, do mais imoral, todo mundo vai chegar diante de Deus e Deus vai falar para todo mundo, não basta, não, mas eu fui muito sincero, muito bom com a minha família, não bastou, mas eu vivi a minha verdade, não bastou, não chega no padrão perfeito, santo, explosivo de Deus, mas a mensagem a boa notícia é que alguém viveu esse padrão perfeito. Alguém foi capaz de fazer isso por nós. É uma mensagem, então, de reconciliação, reconexão, primeiro de nós com Deus e depois de nós uns com os outros, de nós com a nossa vocação, de nós com a gente mesmo, com as nossas emoções, mas ela começa com a mensagem de salvação, de reconciliação. Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 1 a 8. Eu vou ler só o 8 aqui, tá? Mas depois você dá uma olhadinha. Romanos 5, capítulo 5, verso 1 a 8. E eu só tô dando uns flashes aqui, né? Porque toda a Bíblia ela vai apontar nessa direção de que Jesus é o único caminho, a única reconexão, tá? Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí eu vou ler do 9 ao 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Por isso que é uma mensagem de salvação, porque Deus tem uma ira para jogar ainda contra o pecado, toda a injustiça e maldade. Deus ainda vai trazer o julgamento final, tá? Mas como agora fomos justificados por Jesus, muito mais agora por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Isso é verdade, certeza para quem já crê em Jesus, tá? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação, salvação. Teremos vida e vida eterna. Então, a mensagem cristã, as boas novas, está revelada. Ponto 1. 2.
é de salvação e é de reconciliação. Isso significa que a mensagem de Boas Novas não é um bom conselho. Ó, tem que mudar isso daí, hein? Um bom conselho o hinduísta vai dar, o budista vai dar, o islã vai dar, o judaísmo vai dar, o ateu vai dar um bom conselho. Ó, se você parar de fazer isso, fazer aquilo outro, vai melhorar, tá? Pessoas com uma razoável inteligência e moral vão dar bons conselhos. O evangelho não é um bom conselho. Se você só está falando um bom conselho para as pessoas, ó, tem que parar de fumar, hein? Ó, tem que focar mais na família. Vai ter muito estudo sobre família num monte de religião. A mensagem cristã essencialmente é de reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Não é um bom conselho, não é um conselho de boa moral, ó. Se você for bom, tem que mudar isso aí. Nós temos que. E a gente, depois que conhece o Evangelho, fala, não, é Jesus Cristo, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que fazer aquilo. O Evangelho não é um tem que. O Evangelho é Jesus teve que. E eu descanso nele. O Evangelho não é sobre um bom comportamento moral. Não é sobre... Você vê como isso livra a gente de enganos por aí. Muita gente segue enganadores aí falando tal coisa acima de tudo, tal coisa acima... Muitos lugares por aí, não só no Brasil, tem muita gente usando o nome de Deus, fingindo que é evangelho, chamando a nossa atenção por causa da boa moral. Você fala, isso aí está muito mais certo do que aquilo. Mas o evangelho não é um conselho de boa moral. O evangelho é mensagem de salvação e reconciliação através de Jesus Cristo. Boa moral sem Jesus Cristo não é nada. Também o evangelho não é um conselho de boa moral. Eu sei que isso pode estar te chocando, mas o evangelho não é um conselho de boa moral de viver os bons costumes. Ele vai resultar nisso com o tempo. Mas o evangelho, a nossa mensagem não é isso. A mensagem essencial da Bíblia também não é que está tudo bem com você do jeito que você quer e está tudo bem, viva a sua verdade. Não é o moralismo, não é um permissionismo. O evangelho não é nenhum dos dois. Não é o religioso, nossa, que boa família, que bom homem. Ele faz tudo certinho. Isso não é o evangelho. Pode ser o resultado dele. E não é também faça o que você quer da sua vida que está tudo certo com você. Não é. Jesus, ao ser uma mulher pega em adultério, jogado na frente de Jesus, falou, foi pega em adultério. Legal que os caras não trouxeram o homem, né? Só trouxeram a mulher, né? Eu estou sendo irônico aqui, porque deveriam ter trazido os dois que cometeram esse mal. Mas aí só trouxeram a mulher porque era mais fácil falar do que podia se defender menos ali na hora, né? Então tá vendo? O lado do como eu sou bom moral, vai acabar em injustiça também. Aí trazem a mulher lá e falam, foi pega em adultério. Vamos acabar com isso aí. E Jesus fala, aquele que não cometeu nenhum pecado religioso, moral, bom moral, atira a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, eles foram embora. Acho que o mais velho, ele já viveu mais, ele já conhece melhor a si mesmo. Ele falou, gente, vamos embora, velho. O papo já ficou difícil pra gente aqui, hein? Não é sobre uma boa moral a mensagem cristã. Vai resultar, mas não é a nossa mensagem essencial. Fala, Rafa, então pode tudo. Viva o que você quiser que tá tudo certo. Aí Jesus vira para a mulher e fala, e aí, cadê os teus acusadores? Não estão aqui. Por que não estão? Porque ele está ali para proteger ela, para entrar no lugar dela, para sofrer o dano por ela. Só que ele fala uma coisa para ela, vai, não peca mais. Não é nem a boa moral, não é nem faça o que você quer. Os dois lados têm que olhar para Jesus e falar, só ele é o amor perfeito.
Só Ele é a justiça perfeita. Só Ele pôde levar a ira divina descendo sobre a humanidade nas costas dele. A nossa mensagem principal não é para com isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha o nosso estado, gente. Agora olha para Jesus. Você crê nele? Porque eu estou perdido, eu estava perdido e eu creio nele. Você crê nele também? Nós estamos no mesmo barco. Quando a gente está apontando o dedo, a gente está se colocando num lugar que Jesus era o lugar de Jesus, e Jesus vem e sofre, se faz carne e vem morrer no nosso lugar. Então o evangelho não é um bom conselho, não é um bom comportamento moral que você tem que fazer isso, também não é faça o que dá no teu coração que está tudo certo. O evangelho é a boa notícia, é o amor revelado de Deus para a humanidade caída, da reconciliação através da obra perfeita, não minha, de Jesus. E aí é o nosso terceiro ponto agora, para terminar, é que a essência da mensagem é que ela é sobre a obra perfeita de Jesus. É revelado, é sobre reconciliação e salvação, e é sobre a obra perfeita de Jesus. Não é a sua obra perfeita, não é o tanto que você se esforçou para parar com certas coisas e agora Deus vai te aceitar. Não é que você está sendo sincero com você mesmo e agora Deus vai te aceitar. Não é que você jejuou muito, não é que você orou muito, não é que você está perseverando, não é que você... Tá entendendo? É sobre a obra perfeita de Jesus, é sobre Ele, é sobre a obra perfeita dele. Não é moralismo, não é libertinagem, não é nenhum de nós, não é o sistema X, nem o Y, não é o capitalismo. Se a gente implementar o bom capitalismo e a liberdade, preservar as liberdades de mercado, etc., o mundo vai ser melhor. Vai? Não, se a gente, né, tem um lado aqui e tem outro aqui. Se a gente garantir que todo mundo tenha tudo igual e tal, o mundo vai ser melhor. Vai? Vocês não conhecem o coração humano? Qualquer um dos dois lados aqui vai lamear um com o outro. Porque o ser humano, ele é esquisito. É sobre a obra perfeita de Jesus. E aí a gente lida bem com isso, a gente lida bem com isso e vai tranquilo vivendo essa vida com a essência da mensagem cristã, com a essência da mensagem, a essência do evangelho, que é sobre a obra perfeita de Jesus. A gente não cai em armadilha de político A e também não cai em armadilha de político B. A gente não cai em brigas entre um com o outro sobre partido A, B, C, D, porque a nossa essência não está em nenhum deles. Alguns vão ter algumas coisas legais, outros, mas a nossa essência não está neles, está em Jesus. A gente vai ter diferenças de estilos musicais, mas e aí eu vou deixar isso aí para outra reflexão, que é a essência da igreja. Mas a essência da nossa mensagem está em Jesus, é sobre a obra perfeita dele. Não é a minha, não é a sua, não é a nossa, é a obra perfeita dele. Ok? Ele fez. Não fui eu que fiz, não foi você que fez. É perfeito, é a obra perfeita de Jesus. A obra perfeita. Então eu não tenho que ficar me esforçando para completar ela. Ela está perfeita. Quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador está salvo. Rafa, é a obra perfeita de Jesus. As outras coisas são decorrências. A gente persevera em ter uma vida digna e honrada, mas não para garantir a obra de Jesus. Se a gente tem que garantir a obra de Jesus, ela não é perfeita, mas ela é. É a obra perfeita de Jesus. Ele fez. Lucas capítulo 24, verso 25, 26 e 27, Jesus faz um curso de teologia bíblica a jato com 2 discípulos. E ele diz assim: ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, então os 5 primeiros livros, todos os profetas,
começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Lucas capítulo 24, verso 44. Agora é Jesus junto com os 12, tá? Com os 11. Ele já ressurreto. Ele disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, na palavra toda, no Antigo Testamento todo, tudo apontava para Jesus. É a obra perfeita de Jesus. Essa é a essência da nossa mensagem. Essa é a essência da Boa Nova. Que Deus demonstra o seu amor, Ele revela à humanidade caída a reconciliação através da obra perfeita de Jesus. É isso que dá vida pra gente. Não é você tem que isso, você tem que aquilo, ou siga teu coração também. Não é nenhum dos lados. É o centro e é Jesus. Eu queria ler só mais um verso com vocês, em Mateus capítulo 7, de um texto conhecido que talvez a gente interprete um pouco errado. A essência da nossa mensagem, então, é sobre a obra perfeita de Jesus. Isso significa que a gente só é reconciliado com Deus, tem salvação e vida eterna por causa da obra perfeita de Jesus. Mas Rafa, e até chegar no céu, o que a gente faz? A gente vai viver a vida que Deus vai ensinando pra gente na palavra dele, certo? Aí isso é uma segunda etapa, mas isso não faz... mas eu errei nessa vida, agora eu perdi aquele meu acesso à salvação? Não, porque a obra de Jesus é perfeita. Ele já reconciliou. Quem crê em Jesus como Salvador, único Salvador, não Jesus e mais um pouquinho de obra minha, Jesus e um pouquinho de... Não, só Jesus, você está salvo, você tem vida eterna. É muito demais. Mas, e aí então na caminhada, o que eu faço? Eu tenho que ficar firme, né? Senão, olha só, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 fala de uma porta e de um caminho. O que você deve estar pensando aí? Fala, mas eu não posso vacilar, né? A gente vai vacilar. A gente vacila. E aí, para lidar uns com os outros, na nossa transformação em homens e mulheres melhores, é Deus que vai fazendo isso na gente. Mas eu quero te falar uma coisa aqui para terminar. O que vai mudar a gente? O que vai transformar a gente? Não é a nossa própria força. Continua sendo a essência dessa mensagem, que Jesus é que foi o perfeito. Isso pode parecer chocante para você e talvez até contra-intuitivo, né? Você fala, não, mas se eu errar eu vou ter que lembrar de Jesus e eu tenho que fazer mais força para acertar, não é? Eu tenho que... Não, mas aí como é que a gente faz? Não, a gente vai lembrar de Jesus e vai lembrar que Ele é o perfeito. Ele derrotou o pecado, Ele derrotou a morte, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele já abriu a porta da salvação para a gente, já entrou e a gente já está no céu. E a gente está caminhando até lá. E isso transforma a gente. E é isso que no próximo dia, na próxima vez que aquele pecado, aquele erro, aquela situação se apresentar de novo, é isso que já vai ter transformado a gente de novo um pouquinho mais. A gente já está salvo, mas a gente está mais transformado por causa dessa mensagem tão simples e poderosa, que não é que eu tenho que... Ele fez. E aí eu descanso de novo nisso, tá? Em todo lugar que eu entrar na Bíblia, eu abri a Bíblia em Mateus, eu abri a Bíblia em Josué, eu abri a Bíblia em Salmos, eu abri a Bíblia lá para ver Abraão, eu abri para ver Davi. Em todos esses lugares eu vou ver que isso é um reflexo do que Deus fez em Jesus. Davi, eu tenho que enfrentar os meus gigantes como Davi, e eu tenho que... Davi estava apontando para Jesus que derrotou o nosso maior gigante, que era o pecado e a morte, e o nosso inimigo, o diabo. Então a gente olha para Davi e fala... Jesus derrotou o pecado, o diabo e a morte. Ufa, então a minha vitória, como todo mundo que estava lá em volta de Davi, só Davi que lutou e todo mundo recebeu a vitória, isso é uma imagem de Jesus. Só um exemplo de como a gente vai entrar sempre na Bíblia com essa verdade essencial de que é Jesus o autor da obra perfeita, tá? Não eu, não você, não Abraão, não Davi, não outro, não o quê?
Tudo está apontando para Jesus, beleza? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 para terminar. Entrem pela porta estreita, pois é larga e ampla a porta e o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. A porta estreita, meu irmão, minha irmã, é Jesus. Por que ela é estreita? Porque é somente Jesus, somente a obra de Jesus que nos reconcilia com Deus. E o caminho é estreito, por quê? Porque no caminho também a gente vai lembrar que é somente a obra perfeita de Jesus. Então, quando eu erro, eu lembro, somente Jesus foi perfeito. Não quer dizer que eu tenho que então eu tenho que fazer força para ser o mais perfeito possível. O caminho estreito significa que somente Jesus foi o perfeito. Toda vez que eu lembro disso, eu deixo a vida de Deus entrar em mim e eu respiro o ar da graça, não o ar do moralismo, e eu sou transformado. Experimenta viver assim, você vai ver que isso faz muito mais diferença e transforma muito mais a gente do que a gente ficar brigando um com o outro, que a gente tem que melhorar, e a gente tem que ser melhor, que a gente tem que ser melhor, mas respira o ar da graça primeiro para você ver. Respira muito mais Jesus para você ver se não vai expirar e sair fora o pecado. A porta estreita é Jesus e o caminho estreito também é Jesus. Respire esse ar. Essa é a essência das boas novas, que Deus demonstra seu amor ao revelar à humanidade caída a reconciliação através da obra perfeita de Jesus. Deus te abençoe. Se você teve contato com isso só hoje, primeira vez na sua vida, ou hoje clicou uma luzinha aí, hoje é dia de reconciliação. Bote tua fé somente em Jesus. Se você já é de Jesus, mas está andando meio assim, meio acolá, olha para Jesus hoje e vê o tanto que você errou e fala, se não é a obra perfeita de Jesus, eu estou lascado. Faz isso hoje, respira esse ar hoje de Jesus. Respira fundo, lembra dessa essência aí, que somente Jesus é o que trouxe a reconciliação entre Deus e você, e agora respira esse ar uns com os outros. Você vai achar uma comunidade para você se encaixar e vai ser por causa de Jesus. Deus te abençoe.